Olá pessoal, tudo bom? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre gráficos de funções e como é que a gente faz para construir o gráfico de uma função em geral. A ideia dessa aula é a gente olhar algumas características das funções de primeiro e segundo grau para a gente conseguir construir os gráficos de uma maneira mais eficiente e mais rápida, possivelmente. Então, começando pela função de primeiro grau, eu vou fazer um paralelo entre a expressão algébrica, os coeficientes que estão nessa função e quais são os efeitos que elas têm no gráfico. Então, a expressão algébrica de uma função de primeiro grau em geral é essa aqui, f de x igual a x mais b. Esse número a, que está multiplicando x, diferente de zero, é chamado de coeficiente angular. Ele dita o quão inclinada a reta que representa a função de primeiro grau está. Então, por esse motivo, esse coeficiente angular tem a ver com o ângulo que ela faz com o eixo x, também é chamado de inclinação ou declividade. E esse número b, que é independente de x, está vendo? E não tem um x multiplicando, é chamado de coeficiente linear da função de primeiro grau. Esse coeficiente linear, como é que se identifica no gráfico? Esse coeficiente linear é justamente onde essa reta cruza o eixo y. Por esse motivo, esse coeficiente linear às vezes é chamado também de intercepto y, porque é o ponto onde essa reta intercepta o eixo y. Então, já visualmente, você já sabe que se você tiver esse termo independente de x, esse b aí, você já consegue identificar diretamente no gráfico. E vice-versa, se você tiver um gráfico de uma função de primeiro grau, você tem uma reta num plano cartesiano, e se você souber onde ele cruza o eixo y, já sabe qual é o valor de b da função de primeiro grau associada. Então, essas funções de primeiro grau são sempre retas, né? Mas olha só, com o valor do coeficiente angular, só com o sinal dele, você sabe se essa reta está crescente ou se ela está decrescente. Quanto mais positivo o número A, mais crescente a reta, mais inclinada ela está, fura o teto e vai embora. Quanto mais negativa ela for, se for um número muito negativo, menos 1 bilhão, né, ela vai estar decrescendo, aí fura o chão e vai embora. Então, pelo fato dos gráficos de função de primeiro grau sempre serem retas, às vezes a gente chama a lei de formação de uma função de primeiro grau também de equação da reta. Então é frequente que a gente faça essa confusão. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó, olha essa função de primeiro grau. G de x igual a 2x menos 1. Se você for esboçar o gráfico dessa função, você vai achar essa reta aqui. Aí eu chamei essa reta de reta R, tá? Então, essa função ela tem raiz meio, e aí tá vendo o b aqui, que vale menos 1? Olha o intercepto y aqui, ó. Passa no eixo y no ponto menos 1. Então, às vezes, a gente costuma dizer que essa reta R tem equação, uma equação dessa reta é y igual a 2x menos 1. É justamente a lei dessa função. Por que isso acontece? Porque justamente os pontos que fazem parte do gráfico da G são os pontos que têm essa coordenada, ou seja, em que o y é igual ao resultado da função calculada para cada x. Então, o y da função é igual a essa conta aqui. Por isso a gente chama isso de uma equação da reta R. Existem vários tipos de equação de reta, tá? Esse é um deles só. Então, a gente já viu que esse conceito de funções se confunde um pouco com a equação de reta, apesar de não serem coisas equivalentes. Né? A gente vai ver que nem todas as retas no plano cartesiano podem ser representadas por funções de primeiro grau, tá? Funções de primeiro grau são sempre retas, mas nem todas as retas são funções de primeiro grau. Então, são só duas retas, as verticais e as horizontais, que não podem ser representadas por funções de grau 1, tá? Então, o motivo para isso é que quando você tem um ponto em cima do outro, ou seja, retas verticais, e você quiser traçar uma reta assim, por aquele teste, né, para saber se a gente tem uma função ou não, você veria que tem vários pontos desse gráfico que tem o mesmo x, né? Então, funções não podem ter essa propriedade, o mesmo elemento do domínio gerar várias imagens diferentes. E, por outro lado, o motivo pelo qual as retas horizontais não estão associadas a uma função de primeiro grau é que as retas horizontais têm inclinação zero. Então, quer dizer, aquele a sendo zero, a função não é mais de primeiro grau, né? Não vai ter aquele termo em x. É por isso que retas verticais e horizontais não podem ser representadas por funções de primeiro grau. Esses dados que eu estou apresentando, quais são as raízes, qual é o intercepto y, qual a inclinação da reta, eles não são dados indispensáveis para você traçar uma função de primeiro grau. Se você tiver quaisquer dois pontos, né, como eu acabei de falar, você consegue obter qual é a função de primeiro grau associada, né, desde que não sejam pontos verticais nem horizontais.
E o motivo para isso é que, você já deve saber lá da geometria plana, é que, dados quaisquer pontos distintos no plano, existe uma e somente uma reta que passa por esses dois pontos, né? Então é por isso que, se a pessoa te der dois pontos do gráfico, independente de onde é que eles estejam, né? Você conseguiria, a priori, obter uma função de primeiro grau que passe por esses dois pontos. Mas, se você quiser traçar o gráfico de uma função de primeiro grau, esses outros dados, eles são úteis se você talvez fazer essa conta mais rápido, né? E, como eu falei, existem vários tipos de equações de reta. A gente viu um deles, essa equação de reta do exemplo anterior, y igual a 2x menos 1. Esse formato no qual essa equação de reta se apresenta chama-se equação reduzida de reta. Então, a gente achou um tipo, né, de equações. Existem vários outros, né? Um outro tipo, chamado de equação segmentária, vou até deixar marcado aqui, essa equação segmentária é muito útil porque quando você olha para a carinha dela, você já tem explícito onde é o intercepto y e também onde é o intercepto x, né? Ou seja, qual o ponto que essa reta cruza o eixo x. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque a apresentação da reta na forma segmentária é muito precisa, tá? Então, olha só. Essa reta de exemplo aqui é uma equação segmentária de reta, e quando eu olho para esse número que está embaixo do x aqui, ó, 4, é justamente o intercepto x da reta, ou seja, essa reta passa no eixo x no ponto de abscissa 4. Quando você olha para baixo do y aqui, tem o número 3, você já sabe que o intercepto y dessa reta é o ponto de ordenada 3, quer dizer, está a altura 3 no eixo y, né? Mas essa forma ela é bem rígida, tá? Então, ó, tem que estar nesse formato x sobre um número, mais, o mais é indispensável, tem que ser um sinal de mais aqui, y sobre b. E aqui do lado direito da equação tem que ter esse número 1. Bom, então, as únicas coisas que você que podem variar nessa forma são esses números a e b, tá? O restante tem que estar do jeito que está, do jeito que está escrito aí. Então, ela é um pouquinho mais difícil de usar, mas ela é a jato para você obter a equação, por exemplo, de uma função que tem essa reta como gráfico. Basta você isolar o y aqui, né? Então, às vezes você batendo o olho, você já tem a equação da reta, você transforma uma equação reduzida e descobre qual é a função que tem esse gráfico aqui associado. A gente vai fazer exercícios disso. Bom? E vamos falar um pouquinho de funções de segundo grau. De acordo com os coeficientes que ela apresenta e outras propriedades que a gente consegue calcular a respeito dela, como é que você relaciona a expressão algébrica de uma função, né, quer dizer, a lei de formação dela, com o seu gráfico, e vice-versa, né? Às vezes você olhando para o gráfico, você obter qual é a equação a função de segundo grau que está associada àquele gráfico. Então, as informações que você consegue obter diretamente da forma geral aqui de uma equação de segundo grau diz respeito ao primeiro coeficiente, né, o que está, a gente chama de coeficiente dominante, o que está sendo multiplicado pelo termo de ordem 2 em x, né, aquele termo quadrático em x, e o termo independente, aquele que independe de x, que não tem x multiplicando ele. Né? Então, esse termo independente aqui, muito parecido com as funções de primeiro grau, é justamente o ponto em que essa curva, né, esse gráfico da função de segundo grau, cruza o eixo y. Tá? Então, esse aqui é o intercepto y da função de segundo grau, onde corta o eixo y. E esse coeficiente dominante aqui, ele dita a concavidade dessa sua curva aí. Se a concavidade estiver para cima, quer dizer que o A é positivo. Concavidade para cima, A positivo. E concavidade para baixo, A negativo. É o coeficiente dominante que dita a concavidade para cima e para baixo. Né? E como a gente viu em gráficos em geral de funções, esses pontos em que essa curva cruza o eixo x são também conhecidos como as raízes dessa função. Né? Então, toda vez que o gráfico de uma função, segundo, primeiro ou qualquer outro tipo de função, cruza o eixo x, você encontra uma raiz dessa função. E esse outro ponto aqui especial dessa curva, chamado vértice, é o ponto mais baixo ou o ponto mais alto dessa curva aí, a gente vai obter algumas coordenadas, né? Com a fórmula para você conseguir calcular as coordenadas, mas é um ponto importante também para você esboçar o gráfico de uma função de segundo grau. Algo interessante se notar é que, apesar de, no caso de funções de primeiro grau, né, esse último termo aqui ser chamado de coeficiente linear,
É um pouco estranho a gente chamar na função de segundo grau esse termo independente de coeficiente linear, não se usa essa nomenclatura nesse contexto. E por outro lado, também é um pouco estranho a gente, no caso das funções de primeiro grau, chamarmos esse A de coeficiente dominante e esse B de termo independente. Apesar de estar correto, não é que está errado isso, a gente não utiliza essas nomenclaturas nesse contexto, tá? Elas são incomuns. Eu me referi, no caso das as funções de segundo grau, a essa curva aqui como sendo só uma curva genérica, mas ela tem um nome, tá? Essas curvas que são gráficos de funções de segundo grau são sempre um tipo de curva chamado de parábola. Essas parábolas elas fazem parte de uma classe de curvas chamadas curvas cônicas. Elas são chamadas de cônicas porque elas podem ser obtidas a partir do corte de um cone, né? Então, é por isso que se chama de curvas cônicas. Então, eu deixei aqui só como ilustração. A gente não vai estudar todas elas no primeiro ano, mas pelo menos os círculos e as parábolas, circunferências e parábolas, a gente estuda pelo menos um pouquinho no primeiro ano, tá? Então, fica como uma observação. E uma observação importante sobre o coeficiente dominante, aqui agora com um pouquinho mais de detalhes. Olha só, quando o seu A, coeficiente dominante, é positivo, você tem a concavidade para cima. Quando o seu A é negativo, o coeficiente dominante é negativo, a concavidade é para baixo. Então você pode lembrar disso aqui, ó. Para cima, né? Carinha feliz, né? É positivo, é bom, né? E carinha triste se for para baixo. Quer dizer, negativo normalmente é ruim, né? Então, quando A é negativo, a concavidade fica para baixo. Bom? Então é uma maneira de você bater o olho na função de segundo grau e já saber como é que está a posição dela, né? Tá para cima ou tá para baixo. O buraco, essa concavidade é o buraco, né, da parábola, por assim dizer. E outra informação importante que você pode ter a partir da lei de formação de uma função de segundo grau é aquele discriminante que vocês conhecem como delta da equação de segundo grau. Uma vez calculado o delta, você sabe já se você é capaz de calcular as raízes, né, se essa função de segundo grau tem raízes reais ou não, e quantas raízes reais são distintas, né, ou se são raízes duplas. Então, quando você tem aquele discriminante sendo positivo, a sua parábola ela cruza duas vezes o eixo x. Então, para cada vez que ela cruza o eixo x, você tem uma raiz real. Como são em pontos diferentes, são raízes reais e distintas. Então, são números diferentes que são as raízes. Por outro lado, se você tiver o delta sendo igual a zero, bom, a equação de segundo grau sempre tem duas raízes, né? Mas aqui parece que a parábola cruza só uma vez o eixo x. Nesse caso, a gente diz que esse ponto de tangência, ou seja, ele só encosta no eixo x aqui. Nesse ponto a gente tem uma raiz real dupla. Então é o mesmo número que a raiz duas vezes da função. Então a gente fala que é a raiz real dupla ou raiz com multiplicidade 2, tá? É a mesma coisa. E se o seu delta for negativo, quer dizer que a sua parábola não cruza o eixo x. Então não tem nenhuma raiz real. Uma coisa importante se notar é que essas três ilustrações que eu coloquei aqui são só exemplos, tá? Pode acontecer de você ter parábolas com concavidade voltadas para cima que também não cruzem o eixo x, né? Dessa forma que eu mostrei aí. Esse é só um exemplo. A sua parábola pode estar com concavidade voltada para baixo ou para cima, tá? E essas regras do discriminante valem do mesmo jeito, tá? Tanto faz. E uma outra informação importante na hora de você analisar o gráfico de uma função de segundo grau são as coordenadas do vértice, né? Aquele vértice que eu falei, o ponto mais alto ou o ponto mais baixo de uma parábola, né? Dependendo da concavidade. Nas situações em que essa função representa uma grandeza, às vezes a função de segundo grau está associada ao lucro de uma empresa, né? Se esse lucro for descrito como uma função de segundo grau, você pode calcular, por exemplo, o lucro máximo da empresa, o que você tem que fazer para a empresa ter o lucro máximo, ou um prejuízo mínimo, né, alguma coisa assim. Então, nesses casos, a gente diz que o ponto mais alto da parábola é o ponto onde a função admite um máximo ou um mínimo. Esse ponto é o que ocorre no vértice, né? Então a gente consegue calcular as coordenadas do vértice por meio dessas duas expressões. A gente pode fazer, eu posso colocar como um desafio para vocês no Classroom, como é que você obtém essas fórmulas, né? Onde a pessoa tirou essa fórmula? Ela não sonhou com isso, né? Ela fez alguma conta e obteve essas fórmulas de alguma maneira. Não é coisa de outro mundo não, tá, gente? É até rapidinho de fazer. Dá um pouco de trabalho, mas vocês já conseguem fazer, tá? Então essas são as expressões para você calcular, olha. Esse x do vértice, o que, que ele significa, né? Se você fizer essa conta aqui com o b e o a que estão lá na sua função de segundo grau, significa que você vai encontrar a coordenada x do vértice. Então,
que ponto é esse aqui, né, no eixo X. E se você fizer essa conta, o que significa o resultado dessa conta aqui? Significa que altura o vértice está em relação ao eixo Y, tá? Que número é esse aqui no eixo Y? Então, com tudo isso, a gente vai fazer um quadro resumo com algumas das informações mais úteis que você pode utilizar para esboçar o gráfico de uma função de segundo grau, como esse modelinho aqui que eu coloquei, ax² mais bx mais c, sendo a função f de x. Então, coisas que são úteis de você saber. As raízes, e aí quando você calcula as raízes, você também está calculando o delta, né? Você sabe se a função, o gráfico da função corta duas vezes, o eixo x, corta só uma, se passa só uma vez, tangenciando, né? No caso que você tem uma raiz dupla, ou se ela nem intercepta o eixo x, né? Então, raízes são uma informação útil de se obter, tá? É até para você saber quais são os pontos em que a parábola cruza o eixo x. Outra informação útil é as coordenadas do vértice, que são dadas por essas duas expressões aqui, sendo que o y do vértice é justamente o x do vértice aplicado na função, né? É o que a função faz com o x do vértice, calculo isso. E a concavidade, se a concavidade está para cima, quer dizer que o A é positivo, se a concavidade está para baixo, quer dizer que o A é negativo, e vice-versa, né? Se você olha para a função e vê o A sendo positivo, você sabe que o gráfico vai estar voltado para cima. Se você vê que o A está negativo, você sabe que o gráfico vai estar com a concavidade voltada para baixo, né? E por último, o termo independente, que eu acho que é um dos mais fáceis de você olhar, né? Você olha aqui para o termo que independe de x, né? E você automaticamente já sabe qual o ponto sobre o eixo y que a parábola está cortando o eixo y, chamado de intercepto y. Por fim, eu deixei aqui alguns exercícios para vocês praticarem o esboço de gráficos de funções do primeiro grau, o esboço de gráficos de funções do segundo grau e um exercício bônus aqui para você olhar para um gráfico e obter as funções, as leis de formação das funções associadas a esses gráficos, tá? Então é isso, pessoal. Valeu e até as aulas de exercício.